bem-vindos. Estamos numa conversa no âmbito da programação Motos e Mago, no espaço Red Cloud Teatro de Marionetas. Temos hoje connosco o Marcelo Lafontana, da companhia Lafontana. Acabou de apresentar um espetáculo aqui no espaço, o espetáculo Cindy. Então, eu sou a Sara, é o Rui, da Red Cloud Teatro de Marionetas também, e o Marcelo, da companhia Lafontana. Vamos conversar então um bocadinho, porque gostamos sempre de partilhar estas impressões e o contacto e provocar este contacto entre os artistas e o público, saber um bocadinho mais sobre este vasto mundo do teatro de marionetas e com marionetas. Então, Marcelo, eu acho que nós estamos muito curiosos e curiosas para sabermos como é que foi o teu percurso até aqui, porque o Marcelo já tem um longo percurso profissional, muito bom, e queríamos que partilhasses connosco um bocadinho desse percurso. Velho. Um longo percurso, sim, um longo e feliz, né? Feliz não só por trabalhar naquilo que eu gosto, né? Que é o teatro de formas animadas, de expressão de marionetas, máscaras, sombras. Um percurso que começa como um estrangeiro imigrado em 1989, chegando em Portugal e conhecendo o meio teatral portuense, que era um meio fervilhante, com muita gente interessante, com uma geração que estava madura, não é? Uma geração importante, como era a Isabel Alves Costa, como a malta o Caiola, os velhos mestres, os velhos homens do teatro, a malta das companhias já sedimentadas na cidade, mas também com uma efervescência de novos projetos, nomeadamente as Marionetas do Porto, que me chamaram muita atenção, e outros profissionais. E assim foi, eu instalei-me no Porto, eu vinha de Barcelona, terra do meu pai, e instalei-me no Porto e comecei aí a trabalhar com televisão, com teatro, com as marionetas, conhecendo também as tradições portuguesas tão ricas e variadas. Poucos anos depois, nós instalamos-nos, a companhia, alguns colegas, instalamos-nos em Vila do Conde, ainda na área metropolitana do Porto, mas uma zona que já estava mais receptiva a novos projetos, e fundamos o que é hoje a Lafontana Formas Animadas. Isso já tem 25 anos, né? Esse ano, ao mesmo tempo que a Red Cloud faz 10, né? Nós fazemos 25 anos, e um projeto que na altura avançou muito bem, com o apoio das autoridades locais, com muitos artistas envolvidos, com outras coisas, que nos deu grande hipótese para experimentar, brincar. Aliás, é para isso que a gente trabalha, para brincar, para se divertir e para fazer com que as pessoas que nos veem se divirtam também, né? E estás então sediado em Vila do Conde agora há 25 anos. 25 anos, sim. 25 anos em que nós fomos conquistando espaço, não só espaço físico, né? Temos um bom espaço de físico de trabalho, um armazém muito grande, mas também um espaço afetivo na cidade. As pessoas, não podemos querer que todo mundo nos conheça, na verdade nós não somos assim tão populares, né? Mas temos uma fatia, uma franja da população que consome arte, que consome espetáculos, e Vila do Conde é uma cidade com muita oferta cultural, tem cinema, circo, teatro, marionetas, música, dança, uma cidade encantadora, como diz uma colega minha, que tem talvez a maior índice de artistas por metro quadrado do norte de Portugal. É incrível. Tem muita gente talentosa na escrita, o Walter Ugumãe, gente incrível. Realmente é um prazer estar lá e contribuir para que essa efervescência não pare. Nós já tivemos a feliz oportunidade de estar no espaço, no Alfacena, no vosso espaço, e ficamos sempre maravilhados, porque principalmente o Rui na área da parte das artes plásticas, de construção, porque eles têm realmente uma fábrica de teatro, não é? Nós dizemos muitas vezes que é a fábrica... Parece às vezes sobredimensionada até, né? As pessoas dizem, mas olha, para fazer marionetas vocês precisam disso, né? Porque nós temos maquinaria pesada, nós chegamos a fazer espetáculos muito grandes, agora já não fazemos, mas envolvíamos a comunidade, fazíamos com centenas de pessoas. Pronto, o projeto foi também se modelando. Tivemos a sorte de criar uma sala de espetáculos muito parecida com a vossa,
que também teve o prazer de receber lá a Sari Rui, a Red Cloud, com a menina dos Fósforos, que foi um momento muito bonito que nós gostamos muito e queremos vê-los de novo lá proximamente. É um projeto que está aberto à comunidade, sim. Nós aceitamos gente na formação, temos muitos estagiários todos os anos, temos parcerias com o Instituto Superior, né, Instituto Politécnico, que tem um polo ligado à multimédia lá. Temos vários laços com a comunidade, seja com escolas superiores, secundárias, as escolas preparatórias, as básicas, mas também com associações, com a junta de freguesia, e partilhamos a responsabilidade de, através do teatro, no nosso caso, o teatro de formas animadas, contribuir para as pessoas serem mais sensíveis, mais críticas, mais participativas, não é, na sociedade, provocar o debate de certas questões, provocar e educar, ajudar, contribuir para educar o sentido estético das pessoas também, né? Que as pessoas possam ver coisas diferentes. Temos levado lá vários espetáculos, justamente, além dos nossos, que é para as pessoas conhecerem diferentes propostas, diferentes linguagens, e irem, juntamente com as outras atividades todas que a cidade proporciona, irem educando em família, que é mais giro, né? Crianças e adultos, educando o seu espírito crítico e o seu sentido estético, educando a sua sensibilidade, né? A comunidade e mesmo os artistas que participam nas vossas criações têm a particularidade de assistirem a todo um processo de criação, que não passa só pelos ensaios em palco, há todo um trabalho enorme feito que antecede a apresentação, não é? E no vosso espaço têm a capacidade realmente de trabalhar todas essas fases e com giro. muitas áreas. Queres falar um bocadinho das áreas? É giro. Aliás, a ideia, em termos físicos, a criação daquele espaço respondeu a essa necessidade. Necessidade de autonomia técnica. Então, nós temos um espaço muito grande, realmente são 800 metros quadrados de espaço, com divisões, salas especializadas, né, com novas tecnologias, como são novas para mim, novas, porque são as ferramentas atualmente disponíveis, como as ferramentas que trabalham a multimédia e a maquinação informatizada, que é o caso das CNCs Router, as laser, corte laser, gravação laser, as máquinas 3D, prototipadoras industriais, que trabalham a par com outras máquinas tradicionais, que nós crescemos com elas, né? As ferramentas elétricas e manuais de transformação de materiais. Também procuramos novos materiais. E o espaço alfa permite que a gente parta de uma ideia, da discussão de uma ideia, naquele espaço, da investigação, naquele espaço, que faça todo o projeto, todo o trajeto dramatúrgico, técnico, estético, até chegar, efetivamente, na dramaturgia, a um espetáculo final que é apresentado lá. Né? O espaço favorece isso. Toda esta... E depois temos um patrimônio maravilhoso, que é um patrimônio humano. Nós temos uma equipa fantástica, não é? Que é muito mais importante do que um espaço e as máquinas. Uma equipa que vai desde gente que faz produção, né? Como a colega Fátima Pereira, também a malta ligada à construção dos elementos, artífices, né? O povo antigamente chamava essa gente, em Vila do Conde era muito comum dizer os artistas. Né? Os artistas eram os bons artífices. Um bom carpinteiro era um artista. Vila do Conde tem um largo dos artistas. A gente pensa, é largo dos músicos. Não, tem um gajo com um martelo de bronze, assim, sabe? O outro com um balde e é trolha. Então, nós temos artistas desse tipo que são um patrimônio, são fantásticos. Pessoas que vêm da construção naval, que é uma tradição profissional daquela zona. Tradição naval em madeira, que é super difícil, que implicava, até bem pouco tempo atrás, a construção de pregos, de formas de madeira muito estranhas, que não obedeciam em nada à carpintaria ou à marcenaria tradicional de casa, de limpo, né, como diziam. E esta gente, quase sempre reformadas, né, malta de 70 anos para mais, que são frescos, né, de uma outra geração, uma geração de gente muito dura, muito resistente, muito forte, e que reformaram-se e estão ali um pouco perdidos, né? E nós temos envolvido esta gente. E também gente nova, né? Gente nova, jovens que aparecem nos interessados na área do espetáculo, muitos interessados nas áreas que não são
propriamente do teatro, mas áreas que coincidem com o teatro, áreas da música, da dança, da construção de objetos, a pintura e técnicas, né? Técnica de cena, luz. E tem lá a oportunidade de experimentar em pequena escala coisas dessas, coisas ligadas às tais novas tecnologias também. É um projeto efetivo, mas sobretudo um projeto afetivo, eu acho. Que é super importante. Acho. Não é? Que fica. Assim, neste espetáculo que nós acabamos de assistir, Cindy, tu utilizas imensas técnicas. Começas com este imaginário do teatro tradicional de papel, mas depois tens todo um trabalho de imagem com as novas tecnologias, não sei se posso dizer assim. E tu gostas muito de fazer essa busca e de... Gosto, acho que as tecnologias são ferramentas, né? E os materiais também. E acho que a gente deve usar aquilo que está à nossa disposição, não em função, o espetáculo não tem que funcionar em função da técnica ou da tecnologia, mas tem que usufruir dele, né? O nosso projeto artístico, em quase tudo que nós fazemos, ele parte das formas tradicionais, do estudo do que é tradicional. O teatro papel é uma forma tradicional europeia, das poucas puras formas tradicionais de teatro de marionetas europeu. Começa como um brinquedo de gente rica, né? Um brinquedo de salão, né? de gente de bem, de uma burguesia que emerge no romantismo, né? Nós investigamos o teatro de papel, fizemos várias aquisições, experimentamos os teatrinhos feitos de papel, cópias dos antigos, e entendemos como é que aquilo funcionava, vimos os espetáculos, depois pensamos o que é possível fazer sem descaracterizar a forma tradicional, o que é possível fazer em termos de upgrade tecnológico. Como é que nós podemos melhorar? Que materiais são mais eficientes? Que ferramentas são melhores para esses materiais? E que ferramentas eu crio em cena para estética, para técnica, que permita fluir bem com isso, né? Então não tenho preconceito nenhum em utilizar materiais modernos, né, atuais, como os polímeros. Tem colegas que resistem muito a isso. Ai, a madeira é um material nobre, é um material vivo, é um material morto, porque a gente matou a árvore, né? Não é nada vivo. E a madeira é um material incrível quando a madeira é incrível, quando ela é útil como madeira. Mas há polímeros que substituem a madeira e eu poupo a árvore, né? Vamos pensar assim, também podemos pensar numa perspectiva ecológica. Acho que nós somos responsáveis do ponto de vista ecológico quando não desperdiçamos recursos, né? Quando nós usamos bem. Os espetáculos ficam no repertório muito tempo, os materiais são materiais que são muito duráveis, que têm uma manutenção mais baixa, que têm um desgaste menor, e o público, o nosso público, que é sobretudo um público jovem, reconhece nos espetáculos uma linguagem que é normal para eles. Para nós é novedosa, né? Os vídeos, a multimédia, os plásticos, o telemóvel, para nós é uma novidade. Para os projetos da DG Arts entra sempre como inovação tecnológica, digital, para eles é a linguagem deles. Então nós nos aproximamos de forma natural desse público, né? Em todos os nossos espetáculos, tentando sempre não pôr a técnica à frente da dramaturgia, das ideias, mas bem ao serviço dela, sem purismo. Boa. Assim, resumidamente, quando começas a construir um espetáculo, nós sabemos que existem vários processos de criação. E este, com certeza, teve um, mas no geral, como é que, se é que consegues dizer, assim, descrever, dar uma luz, quais são os processos, os teus processos, os processos da vossa companhia, até chegar ao produto final? Eu acho que é muito importante, até numa perspectiva profissional, não criar ilusões, né? Que as pessoas, eu sou um artista, eu trabalho para mim. Não, eu trabalho para mim e para toda a gente, não é? Trabalho para mim e sustentar, inclusive, não é? Então tem uma perspectiva artística e outra que é uma perspectiva pragmática nos espetáculos. Então, quando a gente escolhe o que é que vamos fazer a seguir, é pensar o que é que eu quero fazer, porque eu preciso estar entusiasmado, tenho que estar motivado, tenho que gostar da brincadeira para brincar bem, né? Tem que estar motivado, mas tenho que encontrar uma concessão de público. Para quem é que eu vou fazer isso? Quem é que está interessado? Quem é que pode estar interessado? Qual é o meu público? Né? Eu vou trabalhar com que parcerias? A vida do espetáculo vai depender disso. Né? Se eu vou ter um eco nas escolas, que gancho que eu vou ter do ponto de vista de produção também, né? Então, esta é a parte mais difícil do nosso processo de criação, para mim que é o que é que eu quero fazer e o que é que eu tenho que fazer. O que é que eu
devo fazer para equilibrar o meu desejo pessoal de expressão e também aquilo que eu acho que é importante e para quem eu vou vender esse projeto, não é? Porque nós não podemos ser inteiramente dependentes, muita gente nos acusa de subsídio dependência, né, do Estado. Não, isso é uma falsa ideia e quando acontece, eu acho que é bastante mal se acontece. No nosso caso, não. Nós investimos muitas verbas públicas, sem dúvida, na investigação de novos procedimentos, equipamentos, materiais, mas vendemos espetáculos, estamos numa economia de mercado, acho importante que o público pague para ver teatro. Né? Essa coisa de oferecer espetáculo é uma coisa doentia e não faz bem. Né? Cria aquela ideia de que o espetáculo não vale nada. E vale muito, custa muito dinheiro fazer e acho que as pessoas devem pagar, deve ser acessível. Né? E essa acessibilidade financeira, das pessoas poderem pagar o seu bilhete, poderem aceder ao espetáculo de uma forma ou de outra, é uma condição fundamental das companhias. Agora, essa parte do processo é a mais difícil, essa parte de equilibrar vontades e deveres. Depois, flui muito naturalmente. Eu acho que é muito engraçado, não sei se acontece convosco a mesma coisa, mas eu perco o controle um pouco. As coisas vão seguindo um rumo e eu sinto muitas vezes que eu estou a acompanhar o espetáculo, não estou a empurrar, nem estou a puxar o espetáculo, mas estou a acompanhar. Porque são muitas pessoas, né? A Fátima vem, diz uma coisa, faz sentido, às vezes faz. O cenógrafo vem com uma proposta, a malta da música vem com outra, e a certa altura, aquilo que eu estava a pensar inicialmente, que não imponho a nenhum deles, né? Vai se modelando, vai mudando. E eu sinto mesmo que o trabalho final, muito influenciado pelo que eu quero, sem dúvida, na encenação, acaba por ser um espetáculo de todos, em que todos empurraram mais para ali, mais para aqui, sugeriram coisas. É um trabalho coletivo. E o que é giro no teatro, apesar de eu estar quase sempre sozinho em cena, eu trago comigo toda esta gente, né? Todos esses artistas, técnicos, amigos, colegas que envolvem o espetáculo. E claro, o momento final, né, é o encontro com o público. E costuma ser muito sempre, na minha perspectiva, sempre um momento iniciático, mas não final. Eu acho que um espetáculo precisa durar mais de um ano para adquirir maturidade. Para a gente perceber se o que é que não funciona, o que é que funciona. Tu impões ao público um ritmo. Né? E começas a fazer, tens um ritmo, uma série de ideias, e começas a ver no contato com o público. É estranho, é quase intuitivo, né? Sabe? É uma coisa assim que tu sentes e vais mudando. E o espetáculo que estreou, o espetáculo passado um ano, 2, 3, 4, 5, é outra coisa. E aí sim fica bom, né? Eu acho que o espetáculo só acaba de crescer e de se consolidar depois de muito tempo com o público. Este é o processo para mim integral. Começa nas ideias, mas acaba muito depois da estreia. Concordamos, né? Nós falamos muitas vezes disso também. Constantemente. Não acredito muito naqueles projetos, e fiz muitas vezes esses projetos com outros colegas, que estreiam, fazem 3 apresentações e acabam. E é tão frustrante, não só do ponto de vista do investimento humano e material, né? Mas também é matar, é muito precoce, estás a matar uma coisa que ainda não... É como um bebê, né? Nasce, ainda não é autônomo, ainda não anda, não mexe, ele precisa de tempo para adquirir fora de nós, né? Na relação com o público, adquirir maturidade, crescer. E aí sim, né? Tu diz, agora sim, tá bom, eu odeio estreias por causa disso. Não gosto das estreias, porque já sei que a estreia vai ser muito pior do que o espetáculo vai ser no futuro. Nem pode ser de outra maneira. Pois. Eu fiquei com uma curiosidade, agora vamos andar outra vez para o início da conversa, que tu disseste que começaste a interessar por marionetas e teatro com marionetas no Porto, mas tu já estavas com que idade quando chegaste ao Porto? Não, tem uma história anterior, né? Eu vinha do Brasil, já vinha com 21 anos. Okay. O Brasil era um país, e é um país muito complicado, né? Mas naquele momento, nos anos 90, né? Antes do início dos anos 90, o Brasil estava num caos econômico enorme. Eu tinha acabado de fazer faculdade, eu fiz teatro e educação. E nos últimos anos da faculdade tinha encontrado a marioneta, com gente que fazia marionetas, descobri o mamulengo, que é uma forma tradicional de fantoche, de teatro de marionetas brasileiro, muito semelhante ao Dom Roberto, provavelmente um herdeiro da tradição dos Robertos portugueses. E aquilo entusiasmou-me muito. Eu acho que sempre
Embora tenha começado a fazer teatro amador na escola, com quase toda a gente, né, com os grupos da escola e tal, descobrir a marioneta para mim foi descobrir onde eu me sentia realizado. Eu acho que eu sempre fui muito melhor marionetista do que ator. Queria fazer o curso superior de teatro marionetas de Barcelona, do Instituto do Teatro. Então eu fui para o Instituto de Teatro, todo contente, com uma pasta enorme, assim, cheia de... Sabe aquelas coisas, quando a gente é novo, tem um currículo, assim, com tudo, né? Até o curso de datilografia, né? Fui com a pasta, né? Pus a pasta na mesa do diretor do curso a virar as páginas, virar as páginas do currículo, e eu a dizer o que é que queria fazer, o que é que não queria, e ele, olha, mas tu já fizeste um curso de teatro, não fizeste? Já. Trabalhaste em alguns espetáculos profissionais de marionetas, não é? Sim. Vai trabalhar. Diz o diretor da escola, que era um homem encantador, o Carbonell, Giuseppe Maria Carbonell. Só filho, vai trabalhar, meu. Olha, semana que vem há uma reunião da UNIMA, da União Internacional da Marioneta aqui em Barcelona. Vai conhecer os colegas, apresenta-te, vai trabalhar, que vais ser mais feliz. Tu já estudaste, já tens um título, agora tu vais continuar a aprender. Né? Eu fiquei muito zangado com ele, fiquei muito triste, muito deprimido, mas ele tinha muita razão. A gente, faculdade, essas coisas, a gente deve fazer uma, que é para apresentar aos pais e à sociedade o título, né? Está ali o título. Eu sou formado, sou licenciado em teatro. Depois é que começas a aprimorar isso, fazer formação com aquela pessoa. Aprendi muito com o João Paulo Serra Cardoso, tive a sorte de ter aulas com Jacques Lecoq, com o Eugênio Barba, com grandes nomes do teatro contemporâneo, né? Em cursos que ia fazendo, pessoas que ia trazendo, algumas vezes eu ia lá, né, às cidades e aos países deles. Tive grandes mestres da marioneta, como Jorge Bertrand, Stefan Motran, Neville Tranter, grandes nomes que para mim foram a referência. Nenhuma faculdade dá isso, nenhum curso nos dá. E depois é uma coisa muito individual, né? Que tu é que vais procurando aquilo que queres para construir o seu percurso, né? E formação, como dizia o velho Carbonell, já faleceu, ele dizia, formação não começa na escola, começa antes de tu entrares na tua escola, com todas as tuas experiências. E vai continuar sempre, tu nunca vais parar de aprender. E não é preciso fazer assim outro curso, já tens o curso, vai trabalhar. E foi assim, depois, olha, acabei para vir para Portugal, foi por uma coisa completamente diferente, apaixonei-me, tinha uma moça, e uma portuguesa, e vim ver para Portugal por causa de uma mulher, não é? Por causa de uma amiga, uma namorada. E já não estou com ela, mas eu continuei cá. Mas Portugal era um país incrível, Rui. Portugal... Eu sei. Ui, tu não estavas cá? Estava. Em 89? Claro que sim. Tu eras bebê. Assim, Quantos anos tinhas? Os anos 80 aqui foram espetaculares. Eu era adolescente. Meu, aqui era... Havia dinheiro para tudo. Portugal tinha acabado de entrar na Europa comunitária. Então, e a Câmara do Porto tinha sido assumida por uma pessoa, um homem, que era o Fernando Gomes na altura, que teve a luz de colocar uma vereadora da cultura que era mesmo eficaz, Manuela de Melo, uma mulher que realmente queria fazer cultura no Porto, queria alimentar o Porto como uma cidade dinâmica, tinha tanto para fazer. Então as companhias tiveram um momento áureo, né? Que cresceu, que incorporou, projetos nasceram, como as Marionetas do Porto, né? Projetos como o do Raul, né? Do Constante Pereira, projetos, imensas coisas bonitas, festivais, o Festival de Marionetas do Porto foi se afirmando. Pronto, até chegar o momento que um rio chegou e nos levou abaixo todos, né? Foi muito mal. Mas pronto, são os vais e vens da política. Mas os anos 90 foram muito propícios e eu acho que, para além da paixão que me motivou a ficar cá, foi ver que havia tanto para fazer e havia recursos para tal. E eu confesso que eu tinha uma imagem de português, do povo português, do imigrante, né, que ia para o Brasil e que eram gente assim obstinada, né, que trabalhavam, geralmente gente muito tosca, que vinha do campo, que vinha de experiências, vinha com muito pouca cultura literal, né, literária, acadêmica, mas pessoas com muitos princípios, muito trabalho. E eu pensei, este povo com dinheiro vai ser mais que a Suíça. Evidente que eu me enganei. Né? Não há. A gente voa em todo lado e o imigrante não é exemplo. Né? O imigrante é outra casta de gente, né? que toma uma decisão diferente na vida. As diferenças que encontras entre essa época e a atualidade
Como é que... Portugal era um país ingênuo, era lindo. O Brasil era um país já de safados, né? De malandros. Olha bem o que é que vão te fazer, né? Põe a mão no bolso, não leva nenhum relógio. Ou seja, nós tínhamos todos os luxos e as... Eu vivia em São Paulo, uma grande cidade, cosmopolita e tal. Todos aqueles luxos e aquelas coisas americanas de consumo, né? Os grandes centros comerciais já existiam, para mim era normal. Cheguei cá em Portugal, eu estava em Barcelona, que também é uma cidade muito progressista, muito à frente. Vim para o Porto e o Porto parecia voltar efetivamente 30 anos no tempo. Era não só o fato de não haver centros comerciais, e que também a autoestrada principal, a primeira, a A1, estava a se acabar de construir, não estava pronta. Né? Porto-Lisboa ainda não se fazia por autoestrada, ainda faltava um pedaço. O que viria a ser mais tarde um enxame de estradas, não havia de autoestradas. E as pessoas eram muito... O portuense alimentava a sua cultura, comia a sua comida, não é? A comida portuense, que pizzas. McDonald's não existia, ninguém sabia o que era isso. Né? O hambúrguer era uma coisa... Era uma carne picada que a gente amassava. Não, né? Agora, mais do que isso, comia as tripas, né? Comia as coisas mesmo no dia a dia. E depois, o portuense acreditava... Ficava incrível. Uma vez eu lembro de ter ido a uma loja comprar um equipamento técnico, não sei se foi um microfone, o que é que foi. E o senhor diz-me assim, tem os dois, qual dos dois? Eu falei, mas não sei, os dois, tinha que testar. Aqui não tenho como testar. Leva. Depois traz aquele que não se for. Mas eu não tenho dinheiro para pagar os dois. Não faz mal, paga quando vieres. Pois. Eu fiquei olhar para ele, né? Eu de São Paulo, esse homem, né? Isso nem numa aldeia do Brasil eu me lembro de ter visto isso alguma vez, né? Claro que isto mudou, né? Mudou esta coisa de aldeia global, né? Também tem o seu prejuízo, né? As pessoas já não são assim. Mas havia muita integridade, havia muita... A palavra valia muito, era giro, as pessoas terem esse sentido. Gostava muito disso. Uma coisa, infelizmente, perde-se por desencanto, né? As pessoas desencantam-se, não têm mais experiências. E depois havia entusiasmo, como havia muito para fazer. Havia muito entusiasmo em descobrir coisas que nem eram novas, né? Mas que eram redescobertas cá. E que avançavam na área do teatro, né? Restauraram grandes teatros, como o Teatro Nacional São João, o Carlos Alberto, que era um teatro bastante antigo, também revisto. As companhias de teatro também levaram aí um abanão. Surgiram escolas de teatro, né? Eu dei aulas na primeira escola técnica profissionalizante, que eu sei que foi a tua escola também, né? O Ballet Teatro. Sim. Dei aulas lá, fui contratado na altura pelo Jorge Levi, pela Isabel Barros, a Né Barros, que era um projeto feito... Tu entravas na escola, eles tinham feito umas paredinhas de madeira à mão, eles próprios tinham construído aquilo, era um projeto, era uma garagem dividida, né? Mas havia tanto entusiasmo, né? Havia recursos financeiros, entusiasmo e a obra aparecia, né? Apareciam coisas muito interessantes. O FITEI, o Ponte, o Festival de Teatro da Europa, uau! E agora, assim, no mundo das marionetas atual em Portugal, como é que vês Eu adoro, o panorama? Adoro, acho lindo, acho que está... Uma das grandes alegrias, acho que todos nós partilhamos essa alegria, foi essa continuidade do trabalho que o João Paulo fez quando recuperou os Robertos, né? Eu acho que nem ele sabia no que é que estava a se meter. O João Paulo percebeu-se, né? O João Paulo Seara Cardoso, como fundador das Marionetas do Porto, um tipo com uma visão intelectual, acadêmica, um artista privilegiado, não é? Em muitos aspectos. Ele percebeu que os Robertos estavam a desaparecer, como desapareceram, por exemplo, o Dom Cristóbal e outros tipos de marionetas populares em Espanha e outros países da Europa, e foi lá buscar o último mestre, recuperou os Robertos, e acho que ele recuperou numa perspectiva muito individual mesmo. Ele pensou, não, vou fazer Robertos, vou mostrar ao mundo que há em Portugal Robertos, e eu sou o Roberteiro de Portugal. Eu acho que era muito isto. Né? Ele nem gostava muito de ensinar, nem nada disso. Como o mestre Dias, de quem ele aprendeu, também não gostava de ensinar, né? O João Paulo disse que a gente não ensina, o mestre Dias não ensinou, ele roubou o mestre, né? Exato. Roubava-se o mestre, numa perspectiva totalmente aceitável, né? O mestre deixa-se roubar. Mas depois os Robertos começaram a crescer e hoje em dia ver que há uma comunidade de Robertos, inclusive com mulheres, né? Que fazem Robertos, que era uma coisa que estava absolutamente perdida, né? Uma roberteira, algures no tempo, né? Mas esta abertura, e começam a aparecer projetos de Robertos que não são tão intelectuais, burgueses, que ficam fechados na sua redoma, né?
porque é um choque complicado a cultura popular e a erudita, né? Quando um erudito começa a fazer uma coisa popular, tem medo de estragar, né? Não, é como um pobre que vai comer num restaurante rico, não sabe onde pegar no talher. O rico, quando vai comer na casa de pobre, não sabe o que é que faz também, né? E é isso que acontece com os Robertos, né? O João Paulo não mexia em nada, nos Robertos tudo igual o que o mestre Dias fazia. Ai, não pode mudar as histórias, ai, não pode mudar a barraca, a palheta. E hoje em dia ver tanta gente experimentar e o Roberto entrar para patrimônio, como entrou, né, da cultura portuguesa, e tenho esperança que isto vá continuar e que nós venhamos a ter no futuro um teatro popular de bonecos autêntico, de volta nas praças, nas ruas, nas feiras, nas praias, e que seja digno, bom, que não seja não nos dê aquela imagem decadente dos últimos anos dos mestres, que era a pobreza, a miséria de um país, não de uma arte, né? Um país empobrecido, um país humilhado, um país orgulhosamente só, né? Como dizia o Estado Novo, pobre, só e pobre, né? Não, agora os Robertos bonitos, os Robertos ricos, os Robertos inovadores, e não só falando dos Robertos, projetos novos, relativamente novos, como a Red Cloud, né? Que tem 10 anos, é novo, ou outros que estão a aparecer diariamente. Né? Projetos que aparecem, outros que desaparecem, pessoas que transitam. Esta dinâmica da marioneta, que inclui o Museu da Marioneta do Porto, que inclui o Museu da Marioneta de Lisboa, que é um espaço muito mais eclético, contribuem todos, com as pessoas, respectivamente, para que a arte da marioneta avance, né, em todos os sentidos, avance com a recuperação das tradições, mas a procura de novas possibilidades, novas linguagens, nichos de mercado diferentes também, né? Alguns mais herméticos, mais intelectuais, outros mais abertos a todas as pessoas. Há de tudo nesse momento. Tem sempre uma característica em comum que é precisamente a itinerância, não é? Pelo menos de uma forma geral, os espetáculos são pensados também para fazer essas digressões. Tem esta preocupação, mas é lógico por várias razões. Primeiro, é um país pequeno. Depois, as autoestradas já são muitas. Né? E realmente a gente se põe em qualquer lado do país em poucas horas. É mais fácil, às vezes, ir a uma cidade do interior, do sul do país, estando no norte, do que ir à Espanha, por exemplo. Ou ir à Espanha é igual a ir a Faro, né? Dentro do Porto. Esta proximidade, né? Essa facilidade de deslocação é importante. Depois, acho que durante muitos anos se falou e se insistiu muito nisso da digressão, né? A dizer, os espetáculos têm que rodar, há muitos festivais, infelizmente não tantos festivais nacionais como eu acho que deveríamos ter, mas mais internacionais, tal, mas começa a haver programação como a vossa, como a nossa, que vão permitindo que as companhias vão circulando não só em teatros genéricos, mas num circuito que começa a desenhar no país. É um circuito da marioneta, que envolve festivais, salas de espetáculo, uma lógica. E as marionetas são, por tradição, itinerantes. Né? Em Portugal, a última companhia que eu me lembro, historicamente, de ser residente era o Teatro Bairro Alto, do Judeu, do António José da Silva, né? Que era um teatro fixo em Lisboa. De resto, os teatros andavam. As produções eram aligeiradas para poder andar. Os próprios Robertos, os próprios antepassados Robertos, os pavilhões de feira, as pessoas iam com as feiras, iam onde o povo estava, né? O teatro português de marionetas até o século XX, início do século XX, era um teatro que procurava o seu público. Né? Não tinha grandes salas, né, para marioneta, né? Ao contrário de alguns países da Europa, que tinham salas próprias para marionetas. Não, os teatros eram itinerantes. Mas é uma característica que eu acho que não vai se perder. E que deve ser reforçada, deve ser estimulada até. Que a gente circule, que permita os espetáculos apresentarem-se para diferentes públicos de diferentes localidades. Boa, obrigada. Queres dizer alguma coisa, deixar alguma mensagem assim para a juventude ou pessoas mais velhas que querem iniciar este percurso assim neste mundo das marionetas, do teatro e das marionetas? Olha, a semana passada eu tive com um espetáculo, o meu espetáculo mais antigo, tem 32 anos, mamulengo que eu faço desde que era jovenzinho, tinha para aí 18 anos. Fui fazê-lo num lar da terceira idade. É raro, não nos chamam muitas vezes para lares da terceira idade. E eu estava apreensivo, vai sair daí. Primeiro a senhora que me contactou disse assim,
tens algum espetáculo para idoso? Oh, meu Deus, está a começar mal, né? Como é que é um espetáculo para idoso, moça? Como é que é um espetáculo para velho? Como é que é um espetáculo para mulher, para Em homem? câmera lenta. Exato. Não percebo. Fala-me um pouco como é que é o seu público. Ah, pá, tem de tudo. Tem pessoas que são senis, mas tem pessoas que estão absolutamente na posse das suas faculdades mentais e até físicas, que são ex-professores, tal, um lar assim, bom, privado e tal. E pronto, então é um espetáculo normal, né? Então vimos lá, pronto, lembrei-me do Mamulengo por ser um espetáculo que evoca justamente um teatro de bonecos antigo. Fui lá fazer e foi muito bom partilhar aquilo com aquelas pessoas, né, que tiveram, que depois contaram muitas histórias e tal, e eu fiquei no final com uma senhora e ficamos a conversar e eu perguntei como é que era o lar e ela me dizia que era tudo bom, mas que não era, pronto, que não era como a casa dela, não era como era a vida dela e que ela... não há respostas certas para isso, mas a verdade é que a vida é muito curta. Eu fiquei com uma noção. Ela dizer, isso passou tão rápido. Eu me diverti muito, mas passou tão rápido. Ah, pá, ainda bem, ela era professora reformada, ainda bem que eu fiz o que eu fiz. Né? Ainda bem que eu trabalhei nisso, ainda bem que muita gente vem me visitar, às vezes vem me visitar mais os meus alunos do que os meus filhos. E ainda bem. Então, se há uma mensagem que eu tenho que dizer às pessoas novas, é que não procurem fazer aquilo que gostam, que amam, transformem a profissão numa missão e num prazer, porque passa rápido, a gente se diverte, passa num instante, e naquela altura que a gente já chega naquela altura, se tivermos a sorte de chegarmos a velhos, né? A gente olha para trás e deve ser a única coisa que nos ajuda a manter aqui no mundo e felizes, é saber que contribuímos para a nossa e para a felicidade alheia, fazendo aquilo que a gente mais gosta e que faz melhor. Acho que é a única coisa que me importa. Yay! Viva o teatro! Viva! Viva. Obrigada, Marcelo. Obrigado a vocês. Até à próxima, então. Até à próxima conversa, que será daqui a pouco tempo. Obrigada, até já.